O episódio 8 começa com um encontro fictício entre Lionel e seu filho Jeff, após a prisão na noite anterior. Na vida real, este encontro somente aconteceu 3 dias depois da prisão de Jeff, momentos antes de sua famosa primeira aparição pública. There's Jeffrey Dahmer, the man in the striped shirt is the defendant. He is this apparently a part of his decision to, as he put it, tell the whole truth. The man with his back was there in the light-colored jacket is Gerald Boyle, his chosen attorney. One suspects we might do well now, Mike, in the control room to go pick up the sound in the courtroom and listen for a moment. Pai e filho se encontraram numa cela do tribunal de Milwaukee. A série acerta, entretanto, em uma das falas de Jeff. Acho que ferrei tudo desta vez, né? Foi exatamente o que Jeff disse a seu pai. Em O Canibal Americano, o encontro continua mais ou menos parecido com o que Lionel descreve em seu livro, exceto a parte em que Jeff comenta sobre abrir animais mortos, e seu pai meio que se descontrola, afirmando que não teve influência no comportamento do filho. A realidade é que eles nunca tiveram esse tipo de conversa, mas a série acerta ao mostrar Lionel culpando sua ex-esposa Joyce e ele mesmo pelo comportamento doentio do filho. Se Jeff herdou os genes do pai, Joyce também deu sua contribuição ao encher o ventre de drogas enquanto Jeff se desenvolvia. E tudo isso está descrito no livro de Lionel, publicado em 1994. Lionel, Jeff e David, cada um à sua maneira, eram homens, digamos, diferentes. Como é citado na série, Lionel descreve em seu livro como na adolescência tinha sonhos em que matava uma pessoa. No livro, ele também escreve como superou sozinho sua mente estranha e solitária. Décadas depois, quando percebeu as mesmas características no filho, imaginou que o menino também seria capaz de lidar sozinho com sua personalidade diferente. Esse foi seu maior erro, apontou no livro. E isso realmente é retratado na série. Na cena seguinte, a série erra feio ao dramatizar a casa de Catherine sendo revirada de ponta cabeça por investigadores de polícia que até dizem com todas as letras e na frente da mulher de idade e doente que o neto dela é um assassino impiedoso. Convenhamos, isso é um clichê em filmes, mas na vida real, peritos e investigadores de polícia não são tão grossos e insensíveis. Além do mais, Jeff era suspeito de homicídio e agentes da lei não saem por aí afirmando com todas as letras se alguém é ou não culpado, muito menos para a família do envolvido. Eles são investigadores, não juízes. Na vida real, quando Lionel chegou à casa de sua mãe, realmente havia uma confusão de jornalistas acampados na rua e ele os burlou, entrando pela porta de trás da residência. Dentro, não havia nenhum policial, apenas sua mãe. Ela estava assustada com a situação, mas longe de gritar pelo neto para ele sair do quarto. Como mostra a série, Lionel conta em detalhes esse momento em seu livro. Em seguida, é mostrada uma dramatização sobre o reverendo Jackson na igreja, e ele diz a seguinte frase: muitas pessoas, inclusive policiais, fizeram vista grossa, por isso ele conseguiu fazer o que fez por tanto tempo. E isso realmente aconteceu na vida real. O próprio Jeff admitiu em muitos de seus interrogatórios que todas as vezes poderia ter sido pego, mas não foi, saindo livre, seja por sua aparência ou por displicência das autoridades. Na época, o caso Dahmer parou os Estados Unidos e a mídia, toda ela, e por meses não se falava de outra coisa. Mas nem todos tiveram interesse em se informar sobre o caso. A mídia televisiva, especificamente, e sua asquerosa sede por audiência, e não pela verdade, transformou o caso em um verdadeiro show de horror, com direito à propagação de informações falsas e pseudojornalismo. Teve de tudo. Programas de enorme audiência da TV americana destruíram as reputações de Lionel e Sherry, com acusações absurdas que iam desde Lionel estuprando Jeff repetidas vezes quando ele era criança, a Sherry sendo a madrasta dos infernos. Essas acusações foram ridículas e criminosas, mas o problema dos veículos de massa é que a partir do momento em que informações, nesse caso falsas, são disseminadas, o estrago não pode mais ser consertado.
Na cena seguinte, Lionel, o advogado Gerald Boyle e Jeff discutem a estratégia da defesa a ser usada em seu julgamento. Lionel afirma ao filho que ele precisa ser ajudado e, sendo assim, a única alternativa é a tese de insanidade. Dessa forma, Jeff seria mandado para uma instituição mental e não para uma prisão comum. Boyle comenta que há um precedente em Wisconsin de um assassino como Jeff, que foi considerado insano. O nome dele é alguém bem conhecido de todos vocês, Ed Gein, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal. Ed Gein realmente existiu, mas seu caso dispensa apresentações. Eu não posso afirmar que essa conversa entre pai, filho e advogado não aconteceu, mas é extremamente improvável que alguém saiba que ela aconteceu. Se o advogado realmente falou isso, ele acertou. Ed Gein foi considerado insano pela lei de Wisconsin, mas isso aconteceu 30 anos antes dos crimes de Jeffrey Dahmer, e os estatutos legais que regiam a questão da sanidade já haviam sido alterados em todos os estados do país. Portanto, se o mesmo Ed Gein tivesse sido julgado em 1991, certamente teria sido considerado mentalmente são e enviado para uma prisão comum. Foram épocas diferentes, com leis diferentes. Pelo que se sabe do advogado Boyle, ele era considerado o melhor advogado criminal de todo o Wisconsin. E não seria tão ingênuo de sugerir insanidade. A conexão entre Dahmer e Ed Gein, de fato, existe. Mas essa é outra história. Ainda nessa cena, a série acerta em 2 pontos. Primeiro, Lionel realmente acreditava que o filho era doente e precisava ser ajudado. Assim, o melhor para ele e para a sociedade, que poderia estudá-lo, era enviá-lo para uma instituição mental pelo resto da vida. O segundo ponto, o advogado e a família de Dahmer concordaram que a melhor estratégia no tribunal era a alegação de insanidade. Bom, seguindo a série, os roteiristas reduziram todo o histórico de eventos em alguns minutos e ainda inventaram situações, como a presença de Joyce e sua briga com Lionel. Na vida real, após a prisão do filho, Joyce, que morava na Califórnia, desapareceu. Antes de julgá-la e rotulá-la de qualquer coisa, é bom relembrar que Joyce era uma mulher mentalmente doente, assombrada por demônios. Anos depois, ela deu uma entrevista e afirmou que a notícia da prisão de Jeff e tudo o que se comentava sobre ele a fez perder o chão. Ela passou meses acamada, com depressão, além de pensamentos de autoaniquilação. He's not a monster, he's a human being. And I think he deserves some help. Foi nessa época que a mulher começou a escrever uma carta de suicídio. Ela permaneceu longe de Jeff, portanto, Joyce sendo mostrada na série assistindo o julgamento do filho é uma completa invenção. Lionel e Sherry foram os únicos familiares dele a mostrar apoio durante todo o processo. Consequentemente, a briga entre Joyce e Lionel nunca existiu. É bom reforçar que produtos televisivos ou cinematográficos baseados em fatos reais nem mesmo são fiéis aos personagens que existiram na realidade. Definitivamente, Lionel não era do tipo que faria um escândalo em público. Ele era concentrado, frio e sentimentalmente fechado. Ele jamais perderia o controle da maneira que é mostrada na série. Lionel sempre foi um homem muito discreto, reservado e que fugia de brigas. Em seu livro, ele até afirma que o seu maior medo na vida era o de ser exposto. Por isso viveu a vida inteira nas sombras. Mas isso muda quando seu filho ficou famoso e o nome Dahmer foi exposto para todo o planeta. Bom, então, se Joyce nunca pisou em Milwaukee durante o julgamento do filho, a cena em que ela vai até a casa da família Strauger, cujo filho Kurt foi uma das vítimas de Jeff, também é invenção. A cena é bem ridícula, na verdade, pois Joyce pede para que eles digam alguma coisa boa sobre Jeff, de forma que o juiz pudesse considerar o envio do réu para uma instituição psiquiátrica. Ora, a essa altura do campeonato, no caso real, Jeff já havia sido considerado culpado e aguardava apenas a sentença. Todos já sabiam que ele seria enviado para uma prisão comum. As falas dos familiares eram apenas um protocolo a seguir e ocorreram minutos antes do juiz proferir a sentença. O destino do réu já estava decidido. Durante as declarações de impacto, a série repetiu exatamente as declarações dos parentes reais, embora bem resumidas. Então, o que você vê e assiste na tela é o que realmente aconteceu na realidade. E aqui vai um destaque para a atriz que interpretou Rita Isbell, irmã mais velha de Errol Lindsay, e para Shirley Hughes.
A cena original de Hugs é extremamente tocante, principalmente no final, quando ela faz o sinal "Eu te amo" na linguagem de sinais. Já o descontrole de Isabel é compreensível e, como curiosidade, uma das coisas que ela diz é assim que você age quando está fora de controle. Claramente, ela se referia a um ponto de imensa discussão durante o julgamento. O réu tinha ou não tinha controle de suas ações? My name is Rita Isbell, and I'm the oldest sister of Errol Lindsay. Whatever your name is, Satan, I'm mad. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you. I hate you. This is out of control. Don't with me, Jeffrey. I kill you. Look at me, mother. What's your name, fam? Quando Jeff é autorizado a dar sua declaração, ele se levanta e olha para Cleveland na plateia. Há vídeos desse momento na internet e todos podem verificar que ele, de sua cadeira até o local de sua fala, caminha de cabeça baixa. Ele nunca olha para a plateia. Na verdade, durante todo o julgamento, Jeff jamais olhou para ninguém. Mas quando ele começa a falar, as palavras são exatamente as mesmas ditas pelo Dahmer da vida real. A série, entretanto, não mostra o discurso inteiro, que na manhã de 17 de fevereiro de 1992 durou 5 minutos. Ao final do episódio, Joyce é mostrada tentando suicídio enquanto Lionel escreve o seu livro. Há uma inconsistência aqui. O livro de Lionel já estava lançado quando Joyce tentou se matar com gás. Isso foi em 1994. O episódio termina com os policiais John Basserzak e Joseph Gabrish sendo reintegrados à força policial após receberem uma advertência. Na vida real, eles foram demitidos. Inclusive, vou deixar um trecho aqui da reportagem da época. It was one of the harshest options available to Chief Philip Areola. He's fired veteran police officer John Balserzak, fired veteran officer Joseph Gabrish, and placed rookie officer Richard Porupkin on an unusual probation. His dismissal held in abeyance pending satisfactory monthly performance evaluations. I have concluded that the officers failed to properly perform their duties as required by the rules and regulations. The chief listed failures, notes not taken, laws not enforced. In a packet of information released by the police department, there's indications that these were good officers. Each has a number of merit arrests. John Balserzak even has an award for heroism, rescuing handicapped children from a burning building. But what they're going to be remembered for are the charges, things like failure to be attentive and zealous in the discharge of duties. On May 27th, the police officers responded to a report of a naked man on the street, Conorak Sintasampone. They talked to Jeffrey Dahmer about him, then returned Sintasampone to Dahmer's apartment. 36. The intoxicated Asian naked male was returned to his sober boyfriend, and we're tonight. According to Dahmer's confession, he killed the 14-year-old boy within minutes of the police leaving. Later, when Glenda Cleveland called police, insisting Sintasampone was a child, Officer John Balserzak said he was not. Well, no, I'm not saying anything about that, but it appeared to have been a child. This is my concern. No, he's not. He's not a child. No, he's not. Okay, and it's a boyfriend thing. The chief denies politics or outside pressure played a role in the decision, and in the end, he takes some of the blame. As chief, I recognize that both I and the entire department must accept responsibility for the inadequate police response of May 27th, 1991. But the chief promises changes, new approaches to training, cultural awareness, and sensitivity in police-citizen contacts. The chief ended with praise for the rest of his officers and a commitment to improve the relationship with all segments of Milwaukee's communities. Jeff Fleming, News Channel 4.
Officer Richard Porubkin issued a statement saying, "I felt I acted appropriately, but it is obvious that a different course of action would have been more appropriate." Officer Joe Gabrish said he was disappointed and disgusted. He plans to appeal his firing. Outside the Gabrish home on the south side tonight, his neighbors praised him as a good cop. He loves being a cop. He wouldn't have traded that working that night shift and in that area for anything because he felt he was doing a good job. I'm just heartbroken for him. I talked to him, I talked to the dog, and I feel bad, very bad. Officer John Balzerzak had no comment. He plans to appeal. Despite his current problems, Balzerzak is still a hero in one inner-city home tonight. In December of 1985, he helped rescue 4 handicapped children from a burning home near 20th and Bleed. Balzerzak and his partner got departmental citations for getting the children out. Tonight, the children's mother told me Balzerzak saved their lives. At this particular window here, 2 of my kids were sleeping in this bedroom here. The officers came up. One officer helped the other officer into the house, and they brought both of the children out. They were passing them out one at a time in blankets. One took it out, and I guess he laid him on the ground. I wasn't quite sure. And then he passed the other child out. And I was just thankful that the officers here were just, to get the children out of the house. The officers in question came in contact with Jeffrey Dahmer in May while responding to a battery call. At the time, Dahmer told police 14-year-old Conrad Sinta-Sampone was not a child but an adult, and that the two were lovers. Police returned the boy to Dahmer's custody. Dahmer now says he killed Sinta-Sampone minutes later. And since that night, 4 other men were murdered. Their bodies found in Dahmer's apartment in July. A public outcry followed, accusing police of racism and insensitivity to gays. Chief Philip Ariola responded by suspending the 3 officers involved, but further action would have to wait until after an internal investigation. Linda Cleveland, who called police the night of the Sinta-Sampone incident, says the department is good. She says the 3 fired officers are exceptions to the rule. His decision is the only decision that he could come up with. It's just, it's a fair decision. What more can you ask for? What does it make you feel in retrospect after that night dealing with those officers? A sense of relief. A sense of relief. I feel that at the night, we weren't listened to, and now I feel that we've been heard. Many others in this neighborhood echo Cleveland's feelings. I think they should be fired because when they saw the guy out on the street like he was, somebody should investigate it further. But that was a little boring. The police should have went further into it. They should. Firing is justified. Right, it is. I think he did wrong. Why? Because they're not mind readers. I mean, anybody could go around here and see all these people running around here. They don't know if they're murderers, homosexuals, or what they are. They don't know. They shouldn't have been fired. No, they should have been, like they always, given another chance. He made a good decision. Why? Because they got what they deserved.